Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Arthur Musel e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as minhas experiências de trabalho aqui no Canadá. Então fica aí no vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa a curtida e vamos pro vídeo. Bom pessoal, basicamente eu tive 3 experiências de trabalho aqui em Toronto, que é a maior cidade aqui do Canadá. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, como que eu consegui cada um dos trabalhos e o que eu fazia, né? Como é que era mais ou menos a minha experiência lá trabalhando nesses locais. A primeira delas, meu primeiro emprego aqui no Canadá, foi em um restaurante italiano. Como que eu consegui essa vaga, né? Eu tô em um grupo aqui, em alguns grupos aqui do WhatsApp, e aí uma pessoa mandou um print lá dizendo, ó, esse restaurante aqui fica em tal lugar, eles estão procurando gente para trabalhar, enfim, né? Tem que chegar lá e levar o currículo lá em mãos, porque eles não querem receber aplicação online. Já de cara, eu já digo, isso é muito comum aqui no Canadá, principalmente para empregos de entrada, né, como esses em restaurantes e todos esses que eu tive até agora. Então o que eu fiz? Eu peguei meu currículo, fui lá no restaurante e falei direto com um dos donos. O restaurante ele tinha 4 donos, tinha um lá, né, ele tava lá arrumando o restaurante e tal. Eu cheguei e falei, olha, eu vi o anúncio, tô trazendo meu currículo aqui e tenho essa disponibilidade, tal, tô estudando, gostaria de trabalhar. Enfim, ele conversou um pouco comigo. De cara, ele não perguntou nada da minha formação no Brasil, o que eu tinha feito no Brasil. Minha experiência não valeu de nada, sendo bem sincero, porque é um emprego bem genteada mesmo. E nesse restaurante eu fiquei por 2 meses. Como que era a minha rotina lá, né? Eu atendia os clientes, principalmente minha função principal era de atendimento aos clientes, era um garçom. Então eu anotava pedido, levava para a cozinha, pegava os pedidos da cozinha, levava para as mesas. Eu não trabalhava na cozinha, lavando louça, nada disso, né? Não era a minha função. E aí, bom, enfim, né? Atendimento ali ao cliente, eu tinha que sempre ter certeza de que tinha água na mesa dos clientes, né? Porque aqui nos restaurantes a água ela é de graça, né? A gente pega e é tipo um refil, a gente vai enchendo o copo dos clientes sempre, né? Fica rodando ali no restaurante, vendo se está tudo bem, a limpeza também, né? No final do dia, no fechamento, eu fazia a limpeza do restaurante, né? Passar um mop no chão, limpar as mesas, tudo mais. Dentre outras funções que eu tinha, eu destaco aqui, eu cheguei a preparar molho para o restaurante, ou seja, eu abria as latonas de molho, eu misturava tudo, né? Essa era a preparação, ele já era feito, mas eu misturava eles nos baldes lá. E outra função que eu tive que foi bem pesada era organizar a lenha, porque além tinha um restaurante e tinha um forno de pizza também, a lenha, e eu tive que organizar a lenha, né? Chegava o carregamento de lenha, jogava tudo lá no quintal, vamos dizer assim, de trás do restaurante, e eu tinha que organizar, né? Pegar as lenhas dos tamanhos similares, colocar organizadinho. Eu vou deixar um videozinho na vertical aqui, só mostrando mais ou menos o que era. Esse foi o emprego não, né? Esse foi o serviço mais pesado que eu fiz trabalhando nesse restaurante, porque estava muito calor, era verão e era embaixo de sol, tinha que fazer ali. E aí, além disso, né, depois de organizar a lenha, eu lavava a mão ali, ia pro restaurante e servia as pessoas ali que estavam comendo no restaurante. Bom, e aí falar de vantagens e desvantagens desse primeiro emprego, né? Uma primeira das vantagens, era bem dinâmico, né? Eu não fazia só uma coisa, então não tinha como enjoar. E o salário, por ser, né, um emprego de entrada, o salário era bom. Por quê? Era o salário mínimo mais a gorjeta. E a gorjeta de restaurante geralmente é maior do que outros lugares. Então o salário era bom, comparado com outros empregos de entrada. Foi um primeiro salário ali que já chegou me ajudando bastante. Por outro lado, o ponto negativo, né, os pontos negativos de trabalhar nesse restaurante específico era o seguinte: primeiro que eu não trabalhava 20 horas por semana, que era o meu limite, né, que oficialmente eu posso trabalhar 20 horas por semana. Eu fazia tipo 12, 13 horas, porque tinha muita gente que trabalhava lá e eu não conseguia pegar 20 horas, porque sempre tinha alguém para me cobrir, né? Então eu fazia umas 12 horas por semana, então isso compensava. O salário era bom, mas eu trabalhava pouco, então acabava ganhando o mesmo que eu ganharia em outros lugares. Outro ponto negativo é que era bem longe da minha casa, né? Então, como era meu primeiro emprego, eu não liguei para isso, eu simplesmente aceitei porque eu precisava e fui. E um outro ponto negativo é que o ambiente não era tão bom assim. Os donos eles eram muito agitados assim. Um ambiente de restaurante é muito frenético, né? Então você não para um minuto. Eu calculava, eu deixava o celular no bolso contando. Tinha dia que eu andava 8 quilômetros dentro do restaurante. Imagina isso, ficar andando ali de mesa em mesa para a cozinha 8 quilômetros. Teve um dia que foi o máximo.
é muita coisa, né? Você não para um minuto, você não tem tempo para tomar uma água. E aí junta que os donos, eles eram bem doidos assim, né? Bem frenéticos, então era um clima difícil, assim, vamos dizer, não é fácil. Apesar de ser só um restaurante, né, tem muita gente que talvez não aguentaria, porque é o dono, né, xingando você ali de um lado, o cliente pedindo do outro, limpando mesa, você não para um minuto. Enfim, é um ambiente bem frenético. Tendo em vista esse ambiente todo, eu resolvi pedir para sair do restaurante e procurar outra coisa. E o meu segundo emprego foi em uma padaria mediterrânea. Essa padaria eu consegui da seguinte forma, né? Eu estava procurando um emprego, saí na rua e ia entregando meu currículo. E aí eu passei em frente a essa padaria e estava lá num anúncio dizendo que eles estavam procurando por trabalhadores part-time, que era o meu caso, né? O meu caso até hoje. Eu entrei, falei com um dos donos lá, né? O dono no caso, que era de uma família, mas tinha um cara específico que era o principal. E ele me entrevistou na hora e me contratou na hora, né? Foi assim, entre outros lugares que eu visitei, eu entrei lá, dei meu currículo, ele falou um pouquinho, conversou um pouco comigo, falou, tá bom, você pode começar aí na quarta-feira que vem. Eu entreguei num sábado, se eu não me engano, ou num domingo, e aí na quarta-feira seguinte eu já comecei lá com eles. E aí, bom, enfim, eu comecei, o ambiente era muito bacana, eles eram sérvios, os donos eram sérvios, só que a padaria era especializada em coisas mediterrâneas, assim, né, uns doces gregos, italianos. Tinha vários tipos de pães, era muito bacana, o ambiente era muito gostoso. E além da padaria tinha um mercadinho também junto, acoplado, mas eu ficava mais na padaria. E eu trabalhava também com o atendimento dos clientes, né? Eu não trabalhava na padaria em si, mas eu tive contato com tudo, com eles fazendo as massas, com todo o ambiente ali, eu tive contato e era muito bacana, apesar de eles serem sérvios, né? Às vezes a gente cria uma imagem assim, né? Pô, leste europeu, tem todo um histórico aí dos sérvios, né? E deles serem durões assim, mas eles eram muito legais, os amores de pessoas, e foi muito bacana trabalhar nesse lugar. O ponto positivo, eu diria que seria o fato de ser um ambiente gostoso, né? Um ambiente bom, tanto com os donos como com os clientes. Os clientes, eles eram mais legais nessa padaria do que no restaurante, então você criava um relacionamento ali, conversava e tal. Só que o ponto negativo eles pagavam só o salário mínimo, não tinha adicional de gorjeta. Ou seja, foi o pior salário que eu já recebi aqui no Canadá. E o outro ponto negativo eu trabalhava muito nessa padaria. Enquanto no restaurante eu trabalhava poucas horas, na padaria eu fazia as 20 horas por semana. Só que essas 20 horas eram divididas em 3 dias, sendo que de sábado e domingo eu trabalhava das 7 da manhã até as 6 da tarde. Ou seja, o período inteiro. Eu abria a padaria e fechava a padaria. Ou seja, era muito pesado no sentido de, pô, o final de semana inteiro eu tava dentro da padaria. Eu não tinha um tempo ali livre e aí eu compensava um pouquinho mais na quarta-feira. E aí, enfim, eu fiquei só 2 semanas nessa padaria. Infelizmente eu fiquei pouco tempo, ou felizmente, né, as coisas acontecem como tem que acontecer, mas foi um período legal, eu gostei muito, não tenho nada do que reclamar, a não ser do fato de que, pô, eles estavam precisando de alguém para trabalhar e eu trabalhei muito por 2 semanas, né, por 2 finais de semana eu trabalhei completamente cheio ali o meu shift, né? E o salário era baixo, mas o ambiente era muito bom e era bem mais perto de casa. Era num bairro muito bacana aqui de Toronto que chama The Junction, que é um lugar que tem vários barzinhos e padarias e lojinhas. É muito bacana, um lugar muito gostoso assim, sabe? Era bem melhor a localização do que o restaurante. E aí, por fim, por que eu saí dessa padaria? Porque eu consegui outro emprego. E esse outro emprego é o que eu estou até hoje, que é uma padaria vegana. É uma padaria mais focada em donuts, né? Vende bastante donut ali, mas tem outras coisas também. Tem muffins, tem cookies, tem drinks, né? Tipo cafés diversos, enfim. É uma padaria que, na verdade, eu trabalho numa loja da padaria. Existe uma padaria que eu não conheço, nunca fui, uma padaria central que manda os produtos para as lojas e eu trabalho em uma das lojas, né? Em 2, na verdade, mas mais em uma. E aí, como que eu consegui esse lugar? Eu estudo com uma menina que trabalha nessa padaria. E aí ela me perguntou, pô, você tá procurando, né? Vai ser do restaurante e tal. Na época eu tava no restaurante ainda. Eu fui lá, entreguei meu currículo, fui entrevistado lá pelos donos. E, enfim, e aí acabou que eles não me chamaram de primeira e eu entrei nessa outra, na segunda padaria que eu tava. Só que aí depois eles me chamaram e eu não recusei o convite, né? Eu aceitei porque, além de ser mais perto ainda da minha casa, o salário era melhor porque tem o adicional de gorjetas nessa que eu tô trabalhando hoje. E os donos são muito bacanas ali, o relacionamento sempre foi muito bom. E além de tudo eu tinha a minha amiga que trabalhava lá para me ajudar nessa chegada, né? Então simplesmente não tinha
por que não aceitar. Ela foi com certeza a melhor opção que eu tive aí. Dentre os 3 empregos, esse meu último, que é o que eu tô hoje, é o melhor de todos em todos os sentidos. É mais perto, o ambiente é melhor, o salário é melhor e eu faço exatamente as 20 horas por semana, dividido em vários dias ali, né? Não fica tão pesado o trabalho. Ou eu fecho ou eu abro a loja. Então não teria como eu recusar. E a rotina nessa padaria ela é bem bacana também, porque tem alguns momentos que fica bem cheio, né? Chega um monte de gente junto e eu tô ali trabalhando sozinho. Você tem que lidar com o pedido das pessoas, lidar com fila, com os clientes pedindo, tirando dúvida, enfim. Só que tem outros momentos que fica mais tranquilo. Então ela não fica cheia o tempo inteiro, mas ela também não fica vazia o tempo inteiro, né? Eu tenho alguns picos de movimento e outros picos e outros momentos ali que eu fico com menos movimento, com menos cliente, aí eu posso trabalhar em outras coisas na padaria, na loja ali no caso, que eu também fazem parte da minha rotina, né? Como montar caixa, limpeza da loja, enfim, deixar tudo organizado. Então eu consigo ir manejando isso, né? Aí chega um monte de cliente, eu atendo os clientes, depois eu vou e faço outras coisinhas na loja e fica tudo perfeito, bem organizado. Então, assim, se eu posso dar uma dica para quem tá vindo para cá, para quem vem para cá, trabalhar em padaria é muito bacana. As 2 experiências que eu tive foram muito legais e é um ambiente gostoso, assim, sabe? Os clientes são bem bacanas também. Eu sinto isso pelo menos pela minha experiência. Bom, e basicamente essas são as 3 experiências que eu tive aqui em Toronto desde que eu cheguei. E espero que tenha ficado claro para vocês aí, eu não entrei tanto no detalhe. Se vocês gostarem desse vídeo, deixa um comentário aqui dizendo só se vocês querem saber mais detalhes, né, de alguma em específico, de algum emprego específico que eu tive. E obviamente que eu tenho mais para falar desse que eu tô até hoje, né, que eu tô já há mais de 6 meses lá. Então eu tenho mais experiências para compartilhar com vocês. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais também, me perguntem lá no meu Instagram, me sigam por lá também, ou deixem um comentário aqui nesse vídeo, que se tiver bastante gente comentando, eu faço um segundo vídeo com mais detalhes sobre uma das experiências. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar a curtida, porque isso me ajuda muito, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!